Você clicou nesse vídeo porque quer organizar suas finanças. Quer parar de viver no aperto? E quer entender para onde o seu dinheiro está indo? E, principalmente, quer parar de sentir aquela ansiedade toda vez que pensa no fim do mês? Então pode ficar tranquilo, porque esse vídeo é exatamente o que a thumbnail prometeu. Aqui você vai aprender como organizar suas finanças de forma simples, prática e realista, mesmo que hoje você ache que ganha pouco, esteja endividado ou nunca tenha conseguido se planejar direito. Organizar a vida financeira não é sobre números frios, é sobre paz, é sobre controle, é sobre liberdade. A maioria das pessoas acredita que o problema financeiro está na falta de dinheiro. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o problema não é quanto você ganha, é como você lida com o que ganha. Existem pessoas que recebem pouco e vivem tranquilas. E existem pessoas que ganham muito e vivem constantemente no vermelho, endividadas, estressadas e perdidas. Isso acontece porque dinheiro sem organização desaparece. Ele vai embora sem pedir permissão. E quando você não controla o dinheiro, ele começa a controlar você. Decisões por impulso, compras emocionais, medo do futuro, ansiedade constante. Tudo isso nasce da desorganização financeira. E antes que você pense que isso é falta de disciplina ou fracasso pessoal, deixa eu te dizer algo importante. Ninguém nos ensinou a lidar com dinheiro da forma certa. A gente aprende matemática, aprende história, aprende um monte de coisa, mas não aprende a cuidar da própria vida financeira. E por isso, o primeiro passo para organizar suas finanças não é cortar tudo. Não é parar de viver e não é virar outra pessoa da noite para o dia. O primeiro passo é enxergar a realidade. Organização financeira. Começa quando você cria coragem para olhar para o seu dinheiro sem medo. E isso significa anotar absolutamente tudo o que você gasta. Tudo mesmo. Desde as contas grandes até aquele cafezinho que parece inofensivo. Porque o dinheiro não destrói sua vida financeira nos gastos grandes. Ele destrói nos pequenos gastos que passam despercebidos. Quando você anota tudo, algo poderoso acontece. Você para de imaginar e começa a saber. Você sai do escuro e entra na clareza. E clareza é poder. Depois de enxergar para onde o dinheiro está indo, vem o segundo passo. Dar um destino para o seu dinheiro. Dinheiro sem destino vira bagunça. Se você não decide para onde ele decide sozinho e quase sempre decide errado. Você precisa entender que o seu dinheiro tem que cumprir 3 funções básicas na sua vida. A primeira é manter sua vida funcionando. Contas, moradia, alimentação, transporte. A segunda é construir o seu futuro. Reserva, segurança, tranquilidade. E a terceira é te dar prazer. Porque viver sem prazer também não funciona. Organização financeira não é sobre sofrimento, é sobre equilíbrio. Quem só vive o presente paga caro no futuro. E quem só pensa no futuro vive frustrado no presente. O segredo está no equilíbrio entre os dois. E aqui entra uma regra simples, mas extremamente poderosa, que muda completamente a relação de qualquer pessoa com o dinheiro. Pague a si mesmo primeiro, antes de pagar contas, antes de gastar, antes de qualquer coisa, mesmo que seja pouco, mesmo que seja simbólico. Quando você se paga primeiro, você envia uma mensagem clara para sua mente. O seu futuro importa. Não é o valor que transforma sua vida financeira, é o hábito. Pessoas financeiramente organizadas não são aquelas que ganham muito. São aquelas que criaram o hábito de cuidar do próprio dinheiro. Agora, se você tem dívidas, escuta isso com atenção. Dívidas não definem quem você é, mas ignorar dívidas define quem você vai se tornar. Organização financeira não é fingir que elas não existem. É olhar de frente, listar tudo, entender juros e criar uma estratégia. Cada dívida quitada não é apenas dinheiro recuperado. É espaço mental, é leveza, é liberdade emocional. E é importante entender algo que quase ninguém fala. Organizar as finanças não é sobre planilhas bonitas ou contas perfeitas. É sobre dormir tranquilo. É sobre fazer escolhas sem medo. É sobre não viver refém do próximo salário. Dinheiro organizado não compra felicidade, mas compra algo muito mais valioso. Liberdade de escolha. Liberdade para dizer não. Liberdade para planejar.
liberdade para viver com menos ansiedade. E tudo isso começa com um passo simples: decidir cuidar do seu dinheiro em vez de fugir dele. Se você chegou até aqui, é porque, no fundo, você já entendeu que organização financeira não é luxo, é necessidade. E a partir do momento que você organiza suas finanças, você não muda apenas sua relação com o dinheiro, você muda sua relação com a vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, continue nesse caminho. Aprender a cuidar do seu dinheiro é uma das decisões mais importantes que você pode tomar. E quanto mais cedo você começa, mais leve o futuro se torna.